Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para a nossa meditação quaresmal, nosso retiro quaresmal, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre nós, aqui nessa segunda semana, nessa segunda-feira desse tempo quaresmal, tempo de penitência, tempo de oração, né? Então pensamos que Deus nos ilumine, nos oriente e fazer desse singelo instrumento, que é essa meditação quaresmal, algo que nos auxilie a vivermos uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos agora o dom maior, o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos agora o hino próprio para este dia. Seguindo o preceito místico, guardemos a abstinência durante os 40 dias votados à penitência. A lei e os profetas dantes cumpriram igual preceito, mas Cristo, no seu deserto, viveu o jejum perfeito. Usemos de modo sóbrio da fala, bebida e pão, do sono e do riso, e atentos, peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto, que os laços do amor desfaz. A voz do tirano astuto não demos lugar jamais. Ouvi, unidade simples, trindade, supremo bem, a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Vamos agora à meditação do Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 72 ou 73, dependendo da Bíblia, cujo tema é o sofrimento do justo. E uma frase da própria Escritura que nos remete a este Salmo é aquela frase do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Então vamos rezar o Salmo, o sofrimento do justo. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração, mas por pouco os meus pés não resvalaram e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento, seus corpos são robustos e sadios, não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho seu colar, da violência uma veste que os envolve, transpira a maldade no seu corpo, transbordam falsidade as suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mal, exaltam com orgulho a opressão, investe sua boca contra o céu, e sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem: por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam suas riquezas. Será em vão que guardei puro coração e lavei na inocência minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil, até o dia que, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera. Pois colocais os pecadores num declive, e vós mesmo o empurrais para a desgraça. No instante, eles caíram
na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar ao Senhor Deus, ao levantar-vos, desprezais a sua imagem. Quando então se revoltava o meu espírito e dentro de mim o coração se atormentava, eu estulto não podia compreender, perante vós me comportei como animal. Mas agora eu estarei sempre convosco, porque vós me segurastes pela mão. Vosso conselho vai guiar-me e conduzir-me para levar finalmente a vossa glória. Para mim, o que é no céu, fora de vós? Se estou convosco, nada mais me atrai na terra, mesmo que o corpo e o coração se vão gastando. Deus é o apoio e o fundamento de minha alma, é minha parte e minha herança para sempre. Eis que haverão de perecer os que vos deixam, exterminais os que sem vós se prostituem. Mas para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor e anunciar todas as vossas maravilhas junto às portas da cidade de Sião. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse salmo nos faz refletir nessa quaresma a respeito daqueles que buscam as suas riquezas, as suas alegrias neste mundo. E o salmo, o próprio salmista, ele chega a se perguntar, mas esses homens, essas pessoas são tão robustas, são tão saudáveis, não se dão nem mesmo ao trabalho ou coisa do gênero e vivem pelo pecado. E ao meditar, o próprio salmista diz, é verdade. Todavia, o que espera eles no final desta vida? O sofrimento, a morte, seus semblantes se desfazem, seu corpo se desfaz, e aí? Para aqueles que vivem a sua fé e carregam a sua cruz de cada dia destinada à salvação eterna, o gozo da eternidade feliz junto de Deus. Nesta terra padecemos, sofremos, angustiamos, mas como Cristo, que tanto sofreu por nós, também a nós é destinada essa eternidade junto dele. Salvação que ele mesmo nos trouxe. Amém. Muito bem, queridos irmãos, damos sequência a esse dia de retiro quaresmal, de reflexão. Vamos aqui agora ouvir um pouco a reflexão dos sermões de São Gregório de Nazianzo, bispo, santo padre da igreja lá do século IV. Certo? Vamos ouvir então? O tema é: manifestemos uns para com os outros a bondade do Senhor. Diz São Gregório de Nazianzo: considera de onde te vem a existência, a respiração, a inteligência, a sabedoria e, acima de tudo, o conhecimento de Deus, a espera do reino dos céus e a contemplação da glória que no tempo presente é ainda imperfeita, como num espelho e em enigma, mas que um dia haverá de ser mais plena e mais pura. Considera de onde vem a graça de seres filhos de Deus, herdeiros com Cristo, e falando com mais ousadia, de teres também sido elevado à condição divina. De onde e de quem vem tudo isto? Ou ainda, se quiseres falar das coisas de menor importância e que podemos ver com os nossos olhos, quem te concedeu a felicidade de contemplar a beleza do céu, o curso do sol, a órbita da lua, a multidão dos astros e aquela harmonia e ordem que se manifestam em tudo isso como uma lira afinada? Quem te deu as chuvas, as lavouras, os alimentos, as artes, a morada, as leis, a sociedade, a vida tranquila e civilizada, a amizade e a alegria da vida familiar? De onde te vem poderes dispor dos animais, os domésticos para teu serviço e os outros para teu alimento? Quem te constituiu Senhor e Rei de todas as coisas que há na face da terra? E por que não é possível enumerar uma a uma todas essas coisas? Pergunto finalmente,
Quem deu ao homem tudo aquilo que o torna superior a todos os outros seres vivos? Porventura não foi Deus? Pois bem, agora o que ele te pede em compensação por tudo isso, e acima de tudo, não é o teu amor para com ele e para com o próximo? Sendo tantos e tão grandes os dons que recebemos ou esperamos dele, não nos envergonharemos de não lhe oferecer nem mesmo esta única retribuição que pede, isto é, o amor? E se ele, embora sendo Deus e Senhor, não se envergonha de ser chamado nosso Pai, poderíamos nós fechar o coração aos nossos irmãos? De modo algum, meus irmãos e amigos, de modo algum sejamos maus administradores dos bens que nos foram concedidos pela graça divina, a fim de não ouvirmos a repreensão de Pedro. Envergonhai-vos, vós, que vos aproximardes do que é vosso. Imitai a justiça de Deus, e assim ninguém será pobre. Não nos preocupemos em acumular e conservar riquezas, enquanto outros padecem necessidade, para não merecermos aquelas duras e ameaçadoras palavras do profeta Amós. Tomai cuidado, vós que andais dizendo: quando passará o mês para vendermos e o sábado para abrirmos nossos celeiros? Amós 8:5. Imitemos aquela excelsa e primeira lei de Deus que faz chover sobre os justos e os pecadores, e faz o sol igualmente levantar-se para todos, que oferece aos animais que vivem na terra a extensão dos campos, as fontes, os rios e as florestas, que dá às aves a amplidão dos céus e aos animais aquáticos a vastidão das águas, que proporcionam a todos, literalmente, os meios necessários para a sua subsistência, sem restrições, sem condições, sem fronteiras, que põe tudo em comum, à disposição de todos eles, com abundância e generosidade, de modo que nada falte a ninguém. Assim procede Deus para com as suas criaturas, a fim de conceder a cada um seus bens de que necessita, segundo a sua natureza e dignidade, e manifestar a todos a riqueza de sua bondade. Muito bem, refletindo agora com o nosso santo São Gregório de Nazianzo, de fato a nossa vida precisa realmente parar um pouco, refletir sobre tudo que temos, os dons que recebemos, o sol que nos aquece, a chuva que nos traz as águas, todas as maravilhas e dons que Deus nos concede, os animais. Como posso eu refletir sobre isso sem refletir sobre aquele que me possibilita tudo isso? Como posso eu refletir sobre a minha vida sem antes me dar conta de que a nossa vida não vem do ocaso, de repente e do nada? Como pode nada criar alguma coisa? Como pode nada sujeitar toda a criação ao amor? Como nós vemos, onde há amor, há felicidade, onde há ódio, há tristeza, pecado, desavença. Quem sujeitou todas essas leis? De onde vem tudo isso? Se não é um dom do amor de Deus. Então refletimos sobre estas coisas da própria criação de Deus, sobre a nossa própria existência, dentro do prisma do amor de Deus. E meditando sobre isso, como não posso eu responder a Deus com amor? Ele que tudo fez, tudo criou, e a minha própria existência, família, tantas coisas, dons, inteligência, tantas e tantas e tantas e tantas maravilhas do seu amor. Responderemos então a esse Deus que nos pede que nós o amemos também. Se temos um dever nessa vida, temos. Esse dever é amar a Deus e amar os nossos irmãos, como Cristo nos amou até a cruz. Amém. Peçamos a bênção de Deus para esse dia, que Deus nos ilumine nesse dia de Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito